Você já percebeu como existe um exato segundo, quase invisível, que decide o tom de todo o seu dia? Não é quando você sai de casa, nem quando olha o celular, nem quando começa a trabalhar. É antes disso. É naquele instante em que os olhos ainda estão pesados, o corpo imóvel e a mente desperta primeiro que o corpo. É ali que tudo começa. E quase ninguém percebe isso. A maioria das pessoas acorda no modo automático, como se estivesse sendo puxada para fora da cama por uma força invisível que não pediu permissão. O pensamento vem sem convite. Às vezes é medo, às vezes é preocupação, às vezes é uma sensação estranha de urgência, como se o mundo estivesse atrasado e você fosse o culpado. E quando esse é o primeiro pensamento, o resto do dia só obedece. Não é que a vida dessas pessoas seja mais difícil do que a sua. É que elas nunca aprenderam a escolher o ponto de partida. Elas acreditam que os pensamentos simplesmente aparecem, quando, na verdade, eles são respostas condicionadas. Respostas treinadas por anos de escassez emocional, financeira, espiritual. E o mais curioso é que quase todo mundo ora. Mas ora cansado, ora com medo, ora pedindo socorro, ora como quem bate numa porta achando que talvez ninguém esteja do outro lado. E depois se pergunta por que nada muda. Aqui entra algo que pouca gente tem coragem de encarar. Não é Deus que demora, é a mente que está desalinhada. Não é a falta de oportunidade, é a frequência errada. Existe uma diferença profunda entre pedir ajuda e assumir posição. Entre implorar e alinhar, entre conversar com o Criador como um estranho e se apresentar como alguém que reconhece a própria origem. E isso não tem nada a ver com arrogância. Pelo contrário, tem a ver com consciência. Pensa comigo por um instante. Se você tivesse acesso a uma fonte infinita de água pura, um rio que nunca seca, faria sentido passar o dia inteiro reclamando de sede enquanto segura um copo furado? O problema não é o rio, nunca foi. O problema é o recipiente. A maioria das pessoas vive tentando acessar a abundância com uma mente rachada pela culpa, pelo medo, pela sensação constante de não merecimento. Elas até se aproximam da margem, mas levam uma colher minúscula, cheia de buracos invisíveis. Pegam um pouco, perdem tudo no caminho e concluem que prosperidade não é para elas. E aí nasce uma crença perigosa. Isso não funciona para mim. Não porque não funcione, mas porque nunca foi feito da forma correta. Porque ninguém ensinou que oração não é desespero, é alinhamento. Que fé não é pedir algo que falta, é reconhecer algo que já existe em potencial. Que o universo espiritual não responde à carência, responde à identidade. Olha para a sua vida agora, com honestidade. Não com julgamento, mas com clareza. Os resultados que você tem hoje não são castigo, nem azar, nem prova de que algo está errado com você. Eles são reflexo de conversas internas repetidas por anos, reflexo da forma como você se vê quando ninguém está olhando, reflexo do jeito como você se posiciona diante da vida quando acorda e quando deita. A realidade externa sempre obedece à realidade interna. Sempre. Existe um motivo pelo qual tantas pessoas trabalham duro e continuam patinando. Não é falta de esforço, é esforço desalinhado. É como remar com força contra a correnteza, enquanto alguém ao lado apenas ajustou o barco e deixou o rio conduzir. Essa diferença não está na sorte, está no ponto de ajuste, está no momento em que a pessoa entendeu que não precisava lutar contra a vida, precisava se alinhar com ela. E esse alinhamento começa cedo, começa antes do mundo entrar na sua cabeça. Antes das notícias, das cobranças, das mensagens, das comparações, existe um momento sagrado no início do dia em que a mente ainda está aberta, maleável, receptiva. É como um solo recém-preparado. O que você planta ali cresce com facilidade. E se você não planta nada conscientemente, o medo planta sozinho, a dúvida planta sozinha.
A escassez planta sozinha, sempre. Por isso, tanta gente sente que o dia já começa perdido, porque começou sem comando, sem direção, sem intenção. A mente acordou, mas ninguém assumiu o volante. E quando ninguém assume, o hábito assume, o passado assume, as velhas histórias assumem, as mesmas frases internas, os mesmos limites, os mesmos resultados. Mas existe uma virada possível, real, silenciosa. Não é aquela mudança barulhenta que promete milagres instantâneos. É uma mudança profunda que começa dentro e, aos poucos, reorganiza tudo fora. Uma mudança que não exige que você finja ser quem não é, mas que você se lembre de quem esqueceu que era. Porque em algum ponto da vida, quase todo mundo esqueceu. Esqueceu que não nasceu para sobreviver no limite. Esqueceu que não veio ao mundo apenas para pagar contas e esperar o tempo passar. Esqueceu que a abundância não é um prêmio para poucos escolhidos, mas uma consequência natural do alinhamento correto. E quando essa memória começa a voltar, algo muda no jeito de andar, de falar, de decidir. O corpo sente antes da conta bancária mudar. A postura muda antes das oportunidades aparecerem. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas a forma como você acorda é um reflexo direto do quanto você acredita que merece. Quem acorda já derrotado não está cansado apenas do trabalho, está cansado de si mesmo, cansado de acreditar que nada muda. Isso dói, mesmo quando a pessoa não admite. Só que essa dor não é o fim, é o sinal, é o aviso de que algo precisa ser reorganizado por dentro. Não se trata de repetir frases bonitas sem sentir nada. Não se trata de convencer Deus de alguma coisa. Isso nunca funcionou. Trata-se de alinhar mente, emoção e identidade. Trata-se de aprender a começar o dia não como alguém que pede permissão para existir, mas como alguém que reconhece que faz parte de algo maior. E quando essa consciência se instala, o medo começa a perder força. Não some de uma vez, mas deixa de mandar. A partir daqui, tudo o que vamos construir tem esse objetivo: ajustar o ponto de partida. Não prometer atalhos mágicos, mas reconstruir a base. Porque quando a base muda, o resto acompanha. O jeito de pensar, o jeito de agir, o jeito de perceber oportunidades. E pouco a pouco, a realidade começa a responder. Existe um detalhe que quase ninguém percebe, mas que muda completamente a forma como a vida responde a você. Não é o que você pede, é de onde você pede. A maioria das pessoas ora a partir da urgência, do aperto, do medo de perder. Elas acordam com o coração acelerado e chamam isso de fé, quando na verdade é ansiedade espiritual. E ansiedade nunca foi linguagem do universo. O universo responde à coerência interna, não ao desespero. Quando alguém ora sentindo falta, a mente registra ausência. E tudo o que a mente registra como verdade, ela se esforça para manter. Por isso parece que quanto mais a pessoa pede, menos recebe. Não é punição, é funcionamento. A mente trabalha para confirmar aquilo que você sente como real. Se o sentimento é de escassez, ela busca provas de escassez. Se o sentimento é de alinhamento, ela começa a enxergar caminhos que antes estavam invisíveis. Talvez isso explique por que você já viu pessoas que não parecem mais inteligentes, nem mais esforçadas, mas que vivem em um fluxo diferente. As coisas acontecem para elas, as portas se abrem, as ideias surgem, as conexões aparecem. Não é porque elas são especiais, é porque elas pararam de conversar com a vida como quem pede desculpa por existir. Elas aprenderam a se posicionar. E posicionamento não tem a ver com gritar afirmações no espelho. Tem a ver com identidade silenciosa. Com aquilo que você acredita quando ninguém está te observando. Com a forma como você se sente merecedor ou não, mesmo sem palavras. Existe uma conversa constante acontecendo dentro de você. E essa conversa é a verdadeira oração.
não a que você faz em voz alta, mas a que você repete internamente ao longo do dia. Se você se observa com atenção, vai perceber frases escondidas rodando em segundo plano. Coisas como, isso é difícil demais, dinheiro não é para mim, quando algo dá certo, algo dá errado depois, é melhor não criar expectativa. Essas frases não parecem orações, mas são decretos silenciosos. E a vida obedece muito mais ao que você acredita do que ao que você deseja. Por isso, antes de qualquer mudança externa, existe um ajuste interno que precisa acontecer. Não é sobre apagar o medo, mas sobre parar de obedecer a ele. Não é sobre fingir confiança, mas sobre construir uma sensação real de alinhamento. E isso começa quando você entende que prosperidade não responde à necessidade, responde à permissão. Permissão é algo profundo. É quando você, de verdade, aceita que pode viver melhor sem se sentir culpado. É quando você para de associar crescimento com traição ao passado. Muita gente carrega uma lealdade invisível à escassez da família, como se prosperar fosse abandonar quem veio antes. E isso trava tudo, porque por dentro a pessoa quer avançar, mas emocionalmente se puxa para trás. A vida, então, vira esse cabo de guerra interno. Um lado quer crescer, o outro quer permanecer pequeno para não trair ninguém. E enquanto essa divisão existir, o movimento trava. Não porque falta oportunidade, mas porque o freio está puxado por dentro. Você pode até acelerar, trabalhar mais, tentar de tudo, mas algo sempre acontece para te devolver ao mesmo ponto. Isso não é azar. É coerência interna. Quando alguém começa a alinhar mente e identidade, algo curioso acontece. A pessoa para de implorar e começa a ouvir. E ouvir muda tudo, porque as respostas nunca chegam no barulho. Elas chegam no silêncio. Chegam como intuições simples. Um impulso de ligar para alguém. Uma ideia aparentemente comum que, quando colocada em prática, muda o jogo. Um desconforto que te tira de um lugar errado. Um convite que antes você recusaria por medo. Esses sinais sempre existiram. A diferença é que antes a mente estava ocupada demais reclamando, antecipando problemas, revivendo fracassos. Quando esse ruído diminui, a percepção se amplia. E prosperidade é muito mais percepção do que esforço bruto. Quem enxerga oportunidades parece sortudo para quem só enxerga obstáculos. Existe também um mito perigoso que precisa ser desmontado. A ideia de que dinheiro é algo separado da espiritualidade. Essa separação só existe na mente humana. Na prática, tudo é energia em movimento. O dinheiro apenas amplia aquilo que você já é. Se você é alguém travado, ele amplia o medo. Se você é alguém generoso, ele amplia o impacto. Por isso tanta gente tem medo de prosperar. Não do dinheiro em si, mas de encarar quem realmente é. Quando você começa a fazer as pazes com essa energia, algo muda. O dinheiro deixa de ser um inimigo distante e passa a ser uma ferramenta neutra. Não algo para idolatrar, nem para rejeitar. Apenas algo que circula. E tudo que circula com fluidez cresce. Tudo que é represado apodrece. A vida funciona assim em todas as áreas. Talvez você já tenha percebido que quanto mais tenta segurar tudo com medo de perder, mais perde. E quanto mais confia e age com consciência, mais aparece. Não é coincidência, é lei de fluxo. A prosperidade gosta de movimento, de clareza, de intenção limpa. Ela se afasta de quem vibra medo constante. E aqui entra algo importante. Isso não é sobre cruzar os braços esperando milagres. Nunca foi. É sobre alinhar para agir melhor, para decidir melhor, para sair do automático. A partir do momento em que a sua mente começa a operar em outro nível, suas escolhas mudam. Você começa a dizer não para o que te drena. Começa a dizer sim para o que expande. Começa a se posicionar de forma diferente no trabalho, nas relações, nos projetos. E as pessoas sentem isso, mesmo sem saber explicar. Existe um tipo de presença que atrai confiança.
um tipo de energia que faz com que oportunidades circulem ao redor. Não é misticismo vazio, é coerência entre pensamento, emoção e atitude. Quando isso acontece, a vida responde. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você até aqui, talvez seja um bom momento de fazer algo simples, sem pressão, sem obrigação. Se inscrever no canal não como um gesto automático, mas como uma escolha consciente de estar perto de ideias que expandem, não que drenam. E se alguma parte disso tocou você de verdade, escreve nos comentários o que mais mexeu contigo. Às vezes, colocar em palavras é o primeiro passo para organizar por dentro. Existe um ponto específico na jornada de qualquer pessoa em que a vida começa a testar a seriedade da mudança. É quando a empolgação inicial passa, quando o texto acaba, quando o vídeo termina, quando você fecha a tela e volta para a rotina. É exatamente aí que quase todo mundo desiste sem perceber. Não porque não acreditou, mas porque subestimou a força do ambiente antigo, tentando puxar tudo de volta ao lugar conhecido. A mente humana busca conforto, não crescimento. E o conforto, muitas vezes, está na escassez conhecida, não na abundância desconhecida. Por isso, quando alguém começa a mudar por dentro, surgem ruídos externos, notícias negativas, pessoas céticas, situações que parecem dizer volta para o normal. Não é coincidência, é resistência. Toda transformação verdadeira gera atrito antes de gerar resultado. Se você observar com atenção, vai perceber que os maiores bloqueios não vêm de fora. Eles vêm de pensamentos automáticos que tentam te proteger do risco. E se isso não funcionar? E se eu estiver me iludindo? E se eu tentar de novo e falhar? Esses pensamentos parecem prudência, mas na maioria das vezes são apenas medo vestido de lógica. E enquanto eles comandam, a pessoa continua parada, mesmo achando que está se movendo. A virada acontece quando você entende que prosperidade não começa no dinheiro, começa na postura interna. Não é sobre ter certeza absoluta de que tudo dará certo. É sobre decidir avançar mesmo sem essa certeza. É sobre parar de negociar com a própria insegurança. Porque toda vez que você negocia com o medo, ele pede mais, nunca menos. Existe algo muito poderoso em assumir responsabilidade pela própria frequência. Não no sentido de culpa, mas de comando. Quando você entende que aquilo que você sente e sustenta internamente influencia diretamente o que se manifesta, você deixa de se sentir refém da vida. Não controla tudo, mas participa ativamente. Sai do banco do passageiro e volta para o volante. É aqui que muita gente confunde espiritualidade com passividade. Acha que confiar é esperar, mas confiar na prática é agir sem desespero. É fazer o que precisa ser feito sem carregar o peso da antecipação negativa. É dar passos sem precisar ver a escada inteira. A abundância não se revela para quem exige garantia antes de se mover. Ela responde a quem se alinha e caminha. Outro ponto importante: prosperidade não combina com vitimismo. Enquanto a pessoa se vê como alguém injustiçado, a energia dela fica presa no passado, presa no que faltou, no que foi tirado, no que não veio. E o passado não cria futuro. O máximo que ele faz é se repetir. Para mudar o cenário, é preciso soltar a narrativa antiga, mesmo que ela seja confortável. Isso não significa negar dores reais. Significa não construir identidade em cima delas. Você não é o que te aconteceu. Você é o que decide fazer a partir disso. E essa decisão não precisa ser dramática. Às vezes, ela é silenciosa, interna. Um simples chega que ninguém ouve, mas que muda tudo. Quando essa mudança começa a se consolidar, algo curioso acontece. Você passa a perceber oportunidades onde antes só via ameaça. Situações que antes paralisavam, agora provocam movimento. Conversas difíceis deixam de ser evitadas. Decisões adiadas começam a ser tomadas.
Não porque o medo sumiu, mas porque deixou de ser a autoridade máxima. A prosperidade gosta desse tipo de energia, não da pressa, mas da firmeza, não da ansiedade, mas da clareza, não da arrogância, mas da responsabilidade. E quanto mais você sustenta isso, mais natural se torna. O que antes exigia esforço passa a ser o novo normal. O antigo normal, baseado em escassez, começa a parecer estranho. Talvez você esteja sentindo isso agora, mesmo sem conseguir explicar. Uma sensação de que algo está se reorganizando por dentro. Não é euforia, é alinhamento. E alinhamento gera calma, não agitação. Uma calma firme, que não depende de circunstâncias externas para existir. Nesse ponto do caminho, é importante lembrar que ninguém cresce sozinho. Toda mudança profunda se fortalece quando é compartilhada em ambientes que vibram na mesma direção. Por isso, se este conteúdo está te ajudando a enxergar coisas que antes passavam despercebidas, se inscrever no canal pode ser um gesto simples, mas significativo. Não como obrigação, mas como escolha consciente de caminhar perto de ideias que expandem, não que limitam. E mais do que isso, eu gostaria de te convidar a algo ainda mais humano. Se alguma parte dessa mensagem se conecta com a sua história, com algo que você já viveu ou está vivendo agora, conta isso nos comentários. Pode ser uma dificuldade, um aprendizado, uma virada interna que começou silenciosa. Quando você compartilha, você organiza. E quando organiza, fortalece. Talvez alguém leia a sua história e encontre ali a coragem que ainda não conseguiu acessar sozinho. Prosperidade também é isso, impacto invisível que se multiplica. Existe um momento silencioso, quase imperceptível, em que a mudança deixa de ser apenas uma ideia bonita e passa a se tornar um compromisso real. Não é quando tudo melhora de repente. É quando, mesmo sem sinais externos imediatos, você decide não voltar para a versão antiga de si mesmo. Esse é o ponto de não retorno, e ele raramente é dramático. Ele acontece num dia comum, numa manhã qualquer, quando você percebe que algo dentro de você não aceita mais viver do mesmo jeito. A partir daí, a vida começa a responder de forma diferente. Não porque os problemas somem, mas porque você já não reage como antes. Aquilo que antes te derrubava agora te convida a agir. O que antes parecia um muro intransponível começa a se revelar como um obstáculo contornável. Não por mágica, mas por maturidade interna. A prosperidade nasce desse amadurecimento. Muita gente espera que a mudança venha acompanhada de sinais grandiosos, como se o universo tivesse que anunciar em letras luminosas que agora tudo vai dar certo. Mas a verdade é mais simples e mais exigente. A vida observa o quanto você sustenta a nova postura quando ninguém está te aplaudindo. Observa se você mantém a coerência nos dias bons e principalmente nos dias comuns. É aí que a transformação se consolida. Quando você começa a sustentar uma identidade alinhada, o mundo responde aos poucos, às vezes com uma conversa inesperada, às vezes com uma ideia que surge sem esforço, às vezes com um incômodo que te tira de um lugar que já não comporta mais quem você está se tornando. E mesmo o desconforto passa a ter outro significado. Ele deixa de ser punição e vira sinal de crescimento. Prosperidade não é viver sem desafios, é viver sem se diminuir diante deles. É saber que você pode aprender, ajustar, refazer rotas. É parar de interpretar cada dificuldade como confirmação de incapacidade. Quem prospera não é quem nunca cai, é quem não constrói casa no chão da queda. Existe também algo libertador em aceitar que nem todo mundo vai entender sua mudança. Algumas pessoas vão estranhar, outras vão ironizar, outras vão tentar te puxar de volta para o lugar conhecido. Não porque sejam más, mas porque a sua expansão confronta as limitações delas. E tudo bem,
Nem todo mundo precisa caminhar com você até o próximo nível. Respeitar isso faz parte da maturidade. À medida que você se fortalece internamente, escolhas simples ganham outro peso. Você passa a filtrar melhor o que consome, o que escuta, com quem compartilha seus planos. Não por medo, mas por cuidado, porque entende que a mente é um território fértil e que nem toda semente merece ser plantada ali. E pouco a pouco, a realidade começa a refletir esse novo cuidado. O trabalho flui diferente. As relações se ajustam, as oportunidades surgem com mais clareza, não porque você passou a controlar tudo, mas porque parou de sabotar a si mesmo. Isso é prosperidade em seu nível mais verdadeiro. Talvez você ainda não veja todos os resultados que deseja, e está tudo bem. O que importa é que agora você sabe quando está alinhado e quando não está. Você sente, e essa consciência é algo que ninguém pode tirar de você. É ela que impede o retorno ao